aí, minhas turmas, tranquilo e beleza? Saudações ao meu segundo A, segundo B e segundo C e a galera do canal Franquímica que está acompanhando o nosso bimestre 2 aqui com a segunda série dos meus meninos na Escola Estadual Fausta Garcia Bueno. Então, na aula anterior, a primeira aula, nós entendemos que a termoquímica estuda os calores envolvidos nas reações químicas, nos processos físicos, nas mudanças de estado físico. Mais precisamente, nós estudamos sobre as calorias que estão nos alimentos, essa energia, de onde que vem e como ela é medida, caloria, joule, quilocaloria, quilojoule. Hoje, nós vamos nomear os tipos de processos e identificar, ou seja, o que são os processos endotérmicos e exotérmicos. Então, vamos compreender também o seguinte: quando você sai da piscina e aí você está num dia tão quente, mas ainda assim passa frio enquanto se seca. E quando você passa álcool ou cetona na sua pele e você sente que gela enquanto este líquido está evaporando. Por que será? Quando dissolvemos a soda cáustica na água e a mistura esquenta bastante, chega a sair fumaça. Então, nós vamos compreender processos que absorvem calor para acontecer e processos que liberam calor após acontecer. Estão prontos? Preparados? Então apertem os cintos e vamos nessa. Bora reconhecer então os tipos de processos termoquímicos. Então vamos lá. Quando os processos envolvem liberação de calor, então é um processo que eu chamo de exotérmico ou exotérmico. Exo, libera, fora, exo, sai. Então, o processo que libera calor acontece, o processo que acontece é libera calor. Então veja aqui, ó, processo de combustão. Combustão é queima, toda queima, carvão, gasolina, álcool, papel, libera calor, exotérmico. O processo da respiração é um processo que envolve liberação de calor, ocorre e libera calor. E a solidificação da água. Então, congelar água envolve liberação de calor, ocorre e libera calor. Então, acompanhe aqui que solidificar a água é um processo físico e combustão é um processo químico. Então, são processos físicos e químicos, ambos envolvendo liberação de calor. Vamos ver exemplos de cada um desses tipos de processos dentro da termoquímica. E quando o processo envolve absorção de calor, ou seja, o processo absorve calor para acontecer, então temos um processo endotérmico. Endo, para dentro. O endócrino, endo, faz uma análise interna. Tudo bem? A fotossíntese é um processo que precisa de luz, precisa absorver energia para acontecer. O cozimento dos alimentos, acreditem, é uma reação química e esta reação absorve calor para cozinhar, para promover esta reação do cozimento do alimento. E a ebulição da água também é um processo que absorve calor e aí com isso a água ferve. Também temos aqui a ebulição da água, um processo físico, e aqui a fotossíntese, por exemplo, uma reação química. Então, uma reação química que absorve calor e um processo físico que absorve calor. Também vamos ver exemplos de cada um deles. Legal? Começando pelos processos físicos. Analisa com carinho aqui, ó. Na fusão, nós temos o processo em que o sólido, vamos chamar isso aqui de água, o sólido se transforma em líquido. Na vaporização, o líquido se transforma em gasoso. E nesse sentido, veja, o processo é endotérmico, absorve calor para acontecer. E isso tem uma lógica. Se nós pensarmos que no estado sólido as partículas estão com baixíssima cinética, sem movimento algum, então o conteúdo de energia é baixo. Para que o sólido se transforme em líquido, as partículas no líquido são mais agitadas, mais movimentação, e quando as partículas são gasosas, tem altíssima cinética. Então, só de pensar na energia para que essas partículas se movimentem de um estado físico para outro, tem que haver absorção de energia. De sólido para líquido, de líquido para gasoso, o processo absorve calor, é endotérmico. E o inverso é justo você pensar, né? O contrário. Para que o gás
para que o gás volte a ser líquido, as partículas têm que ficar mais quietas, mais quietinhas, sem movimentação. Então, tem que perder energia. E as partículas líquidas, para se transformarem em sólidas, então também tem que perder mais energia ainda para ficarem praticamente sem movimentação. É assim que funciona. Então você há de concordar comigo que para o sólido existe a entalpia que chamamos de entalpia do sólido, que para se transformar em líquido, a entalpia tem que aumentar. Então, o sólido tem uma entalpia menor que a do líquido, certo? O líquido, por sua vez, para se transformar em gasoso, tem que absorver calor, portanto, a entalpia do líquido é menor que a entalpia do gás. Portanto, o processo inverso tem que envolver liberação de calor exotérmico. Logo, a sublimação, a condensação e a solidificação são processos exotérmicos. Vocês se lembram, na aula anterior, quando estávamos falando do calorímetro bomba, ou a bomba de calorímetro, que nós não medimos a entalpia naquela temperatura? A entalpia é medida pela variação de temperatura? Pois bem, então aqui é a mesma coisa. Quando um sólido se transforma num líquido, essa variação de temperatura envolve variação de energia, de caloria, variação de entalpia. E se é uma variação, como toda variação, temos final menos inicial. Acompanhem comigo. Então pensa comigo aqui no caso da fusão, onde a água sólida se transforma em água líquida. Aqui envolve-se variação de entalpia, certo? Variação de entalpia é pegar a entalpia no estado final do processo menos a entalpia no estado inicial do processo. Sabendo-se que a entalpia do líquido, que é final, é maior que a entalpia do sólido, que é inicial, então, neste caso, final menos inicial dá um saldo positivo. E é daí que entendemos que nos processos endotérmicos o ΔH é sempre positivo. Se pegarmos a solidificação, onde a água líquida se transforma em água sólida, e nós sabemos que a entalpia do sólido é menor que a entalpia do líquido, logo, ao pegar a entalpia final, que é do sólido, menos a entalpia inicial, que é do líquido, o resultado disso vai dar um saldo negativo. Daí que nós entendemos que nos processos exotérmicos, o ΔH, a variação de entalpia, é negativa. Outra forma de visualizar é através dos gráficos. Acompanha aqui comigo. Olha aqui, ó, o estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Tá aqui percebendo, né, que a entalpia do sólido é menor que a entalpia do líquido, que é menor que a entalpia do gás. Então entende-se que o sólido tem que absorver calor para se transformar em líquido. Ou sólido vira líquido e o ΔH é positivo. Assim como líquido mais calor se transforma no estado gasoso, ou líquido virando gasoso tem o ΔH positivo. Você sempre vai enxergar desta forma os processos. E a volta, ou seja, e no resfriamento, quando o gás resfria e aí condensa, vira líquido, o líquido resfria e aí solidifica, vira sólido, que solidifica e continua resfriando. Então você tem aqui, ó, o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. O estado gasoso, para virar estado líquido, tem que liberar calor. Presta atenção. O estado gasoso vira líquido e libera calor. Então esse mais aqui quer dizer e. Ou você observa que o estado gasoso se transforma no estado líquido e a variação de entalpia é negativa, porque é um processo exotérmico. Assim como eu posso fazer a leitura de que o líquido se transforma em sólido e calor, ou o líquido se transforma em sólido e o ΔH do processo é negativo, porque é um processo exotérmico. É assim que interpretamos os gráficos dos processos endotérmicos e exotérmicos. Agora vamos analisar os processos químicos, começando pelos exotérmicos. Há
reage com B, formando C e D e liberando calor. Então, o calor no produto é um calor liberado. E todo calor liberado quer dizer o quê? Processo exotérmico. Então, tínhamos aqui uma entalpia nos reagentes, um conteúdo de calor, mas quando o reagente vira produto, o produto tem um nível de energia menor. E aquela energia que ele não precisa, ele libera. Então, libera para quem? Para o ambiente, para a vizinhança. Esses casos são casos em que o ΔH é negativo. Horas, o ΔH não significa a entalpia final, o final é o produto, menos a entalpia inicial, inicial é do reagente. Então, nível de energia do produto menos o nível de energia do reagente vai dar um valor negativo. Por quê? Porque o produto liberou calor. Então, nos processos exotérmicos, a entalpia do produto é menor que a entalpia dos reagentes. Olha um exemplo aqui, gente. Olha um gráfico em que eu tenho A mais B, que são nossos reagentes, se transformando em C mais D. Não houve liberação de calor? Olha aqui, mais calor no produto. Então, quer dizer o seguinte, mais calor liberado. Esse calor liberado está aqui. Exatamente, esse é o calor liberado. Havia um nível de entalpia do reagente, libera-se um calor, então a energia do sistema diminui ao se transformar em produto. E esse calor liberado, essa variação de energia, é justamente o ΔH da reação. E esse ΔH é menor que zero. Olha um exemplo aqui, Hidrogênio reage com oxigênio, formando água, e o ΔH é negativo. ΔH negativo quer dizer que o processo é exotérmico. Houve liberação de calor após a reação acontecer. Gráfico disso aqui. Então eu entendo que hidrogênio reage com o oxigênio, libera um calor, olha só, o gráfico é decrescente, chegando na formação de água. Maravilha. Esse ΔH aqui significa menos 68,3 quilocalorias por mol de hidrogênio que reage. Então, aqui, esse é o ΔH, esse é o calor liberado. É como se eu escrevesse o quê? Eu tenho hidrogênio que reage com o oxigênio, produzindo água e produzindo 68,3 quilocalorias. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para isto. Quando eu tenho reagente virando produto ΔH negativo, quer dizer, reagente forma produto e libera calor. Então põe isso na sua cabeça, hein? Na equação, quando o calor está dentro da equação, calor no produto é calor liberado, reação exotérmica. O que é o mesmo dizer, reagente vira produto e fora da equação eu tenho ali, ΔH negativo. Analisando agora uma reação endotérmica. A reage com B e absorvem calor para formar o produto C e D. Processo endotérmico. Esse calor no lado dos reagentes é um calor absorvido. Calor absorvido é calor envolvido numa reação endotérmica. É o mesmo que escrever que A reage com B, forma C mais D, e o ΔH, a variação de entalpia é positiva, mais X quilocalorias. Então, o ΔH não é entalpia do produto, que é o final, menos a entalpia do reagente, que é o inicial. Então, se essa diferença é positiva, então, neste caso, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Olha um exemplo gráfico aqui. Estamos com os reagentes com seu nível de entalpia. Para virar produto, tem que absorver calor. O calor absorvido está justamente aqui nesse intervalo. Olha só, esse é o ΔH. ΔH positivo, ΔH maior que zero. A entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Pronto. Então, gráficos de reações endotérmicas são gráficos crescentes, assim como nos gráficos dos processos físicos endotérmicos.
Então, tudo que for endotérmico envolve absorção de calor, gráfico crescente. Tudo que for exotérmico envolve liberação de calor e o gráfico é decrescente. Olha aqui um exemplo também. Hidrogênio reagindo com iodo, formando o ácido iodídrico, e o ΔH é positivo. Se o ΔH é positivo, envolve a absorção de calor, gráfico crescente. Então está aqui, ó, hidrogênio reagindo com o iodo, formando aqui o ácido iodídrico. E esse ΔH é mais 25,96. É a parte de absorção de calor. Fala sério, este assunto é sensacional, não é verdade? Ensino transformador é este aqui no canal Franquímica. Bora fechar com uma atividade? Então vamos lá. As variações de entalpia, o ΔH, do oxigênio, do estanho e dos seus óxidos a 298 Kelvin e 1 bar de pressão estão representadas no diagrama abaixo. Deixa eu entender uma coisa. Eu estou vendo aqui, ó, que os elementos estanho e oxigênio reagem e essa reação, ó, gráfico decrescente, libera calor, ΔH negativo, libera calor para formar o óxido de estanho e meio mol de oxigênio. Mas o estanho com o oxigênio também podem reagir liberando uma quantidade maior de energia para formar o óxido de estanho apenas, certo? Então vamos lá. Assim, a formação do SNO a partir dos elementos corresponde a uma variação de entalpia de menos 286 kJ por mol. Já vimos isso. Calcule a variação de entalpia, o ΔH1, correspondente à decomposição do óxido de estanho nos respectivos elementos, a 298 Kelvin e 1 bar de pressão. Então, o que ele está pedindo? A decomposição. A equação que está no gráfico, presta bem atenção. O que eu percebo no gráfico? Que o estanho reage com o oxigênio para formar o SNO2. Isso tem um ΔH de menos 581 kJ por mol. Isso aqui é a reação de formação. Como ele quer o de decomposição do SNO2, é só você fazer o inverso. SNO2 se transformando em SN mais O2, o ΔH é de mais 581 kJ. Então, presta bem atenção no que eu estou te falando aqui. O inverso do processo endotérmico é exotérmico. E vice-versa. O inverso do processo exotérmico é endotérmico. Como ele pediu o processo de decomposição, estamos falando desta equação aqui. Esta é a resposta da letra A. A letra B pede: escreva a equação química e calcule a respectiva variação de entalpia ΔH2 da reação entre o óxido de estanho 2 e o oxigênio, produzindo o óxido de estanho 4 a 298 Kelvin e 1 bar de pressão. Ou seja, ele quer saber essa variação de entalpia aqui, ó. Quanto que vale esse ΔH? Você não sabe quanto que vale essa distância aqui? Dessa distância, se você descontar esta aqui, vai sobrar o ΔH da reação que eu estou pedindo. Então o raciocínio é o seguinte: nós não entendemos que o ΔH é a entalpia final do sistema menos a entalpia inicial? Então, para chegar na entalpia final, a energia envolvida não foi de menos 581, certo? Menos, que já é da fórmula, a entalpia inicial, ou seja, partindo aqui da reação do SNO mais o meio de O2. Quanto que é a energia nesse estágio aqui? Não é de menos 286? Então eu vou colocar entre parênteses, menos 286. Esse é o ΔH dessa reação. Então fica menos 581 mais 286. Ou seja, o ΔH desta reação é de menos 295 kJ. Pronto.
Tá aqui a letra B resolvida para vocês. E aí, galera, o que acharam desta aula? Eu sempre suspeito de dizer, achei tranquilo, fácil, compreender o que é endotérmico e exotérmico em termos de ΔH, em termos de calor absorvido ou liberado na equação e graficamente, gráfico crescente endo, gráfico decrescente exotérmico. Sussa! Então agora vai fazer o seguinte, meus meninos, segundo A, B e C, vai pegar ali a PC2, responder e devolver para o professor lá no nosso Google Classroom. E você do canal Franquímica tem toda a liberdade de pegar esta atividade aqui na descrição do vídeo. Tá aí o link. O livro também está na descrição, sabem disso, né? Abre o livro didático, façam a leitura da página que eu recomendar para vocês ali na APC e desenvolvam as atividades. Qualquer dúvida é só colocar no mural lá no Classroom e aqui nos comentários do vídeo, tá bom? No mais, satisfação imensa, um beijo muito grande, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Gente, um abraço!